O futebol às vezes cria esses momentos que ninguém espera, mas que quando acontecem parecem até roteiro pronto. O Manchester City venceu o Nottingham Forest por 2-1 na Premier League, resultado normal para quem está acostumado a ver o time de Pep Guardiola dominando jogos, controlando posse, empilhando chances e resolvendo partidas com naturalidade. Só que dessa vez, mesmo com a vitória, o assunto principal não foi Haaland, e muito menos o placar final. O grande destaque da noite acabou sendo um brasileiro que atua do outro lado, em um time considerado menor, mas que resolveu jogar sem medo, encarar o City de frente e chamar a atenção do mundo inteiro. Igor Jesus. O atacante brasileiro fez uma atuação gigantesca, participou diretamente do gol do Forest com uma assistência e deu trabalho o jogo inteiro para a defesa mais organizada da Inglaterra. E quando até Guardiola para tudo, elogia e ainda solta frases fortes em coletiva, é porque algo realmente diferente aconteceu em campo. Desde o apito inicial, já dava para perceber que o Nottingham Forest não estava ali apenas para cumprir tabela ou tentar sobreviver recuado. O time entrou com intensidade, disputando cada bola como se fosse final de campeonato, e muito disso passava pelos pés e pelo corpo de Igor Jesus. Forte fisicamente, inteligente no posicionamento e muito competitivo, o brasileiro parecia estar em todos os lugares do ataque. Brigava com os zagueiros, segurava a bola, fazia o pivô, puxava a marcação e ainda tinha fôlego para acelerar quando surgia espaço. Contra um time como o City, que costuma sufocar adversários, isso faz toda a diferença, porque impede o controle absoluto do jogo. Igor Jesus não se intimidou em nenhum momento, e isso foi ficando cada vez mais evidente ao longo da partida. A jogada da assistência para o gol de Hutchinson resume bem o que foi a atuação de Igor Jesus. Ele ganha a disputa física, protege a bola com inteligência, levanta a cabeça e faz o passe no tempo certo, quebrando a linha defensiva do City. Não foi um lance de sorte, não foi um erro do adversário. Foi leitura de jogo e qualidade. O Forest marcou, a torcida explodiu e o City, mesmo vencendo depois, sentiu que aquele jogo não seria tão simples quanto parecia no papel. Igor Jesus seguia incomodando, pressionando a saída de bola, obrigando os zagueiros a errar passes e fazendo Guardiola se levantar do banco várias vezes, gesticulando, pedindo atenção redobrada. O curioso é que, em partidas assim, normalmente o técnico vencedor aparece na coletiva falando apenas do resultado, da importância dos 3 pontos e do calendário apertado. Mas dessa vez não foi assim. Pep Guardiola fez questão de destacar o Nottingham Forest como um todo e principalmente Igor Jesus. Em um tom que misturava respeito, surpresa e até admiração, o treinador espanhol deixou claro que o brasileiro chamou sua atenção de forma especial. Ele não falou por obrigação, falou porque realmente sentiu o impacto do atacante dentro de campo. E quando Guardiola elogia um jogador adversário dessa maneira, o mundo do futebol escuta. Guardiola afirmou que o Forest é uma equipe incrível, que a maneira como joga é inacreditável e que Igor Jesus ganha praticamente todas as bolas. Disse ainda que se trata de um time de altíssima qualidade, mas fez questão de individualizar o brasileiro, algo que ele raramente faz em coletivas. E para deixar tudo ainda mais forte, criou uma declaração que repercutiu imediatamente entre torcedores, jornalistas e analistas. Guardiola disse algo do tipo: "Quando um atacante joga com essa coragem contra o Manchester City, você precisa parar e observar. O Igor Jesus não respeitou nosso nome, respeitou apenas o jogo. Ele luta, entende o espaço e faz o time respirar. Jogadores assim fazem a Premier League ser o que ela é." Uma frase pesada, direta e que diz muito sobre o impacto do brasileiro. Essa declaração caiu como uma bomba positiva nas redes sociais.
torcedores brasileiros rapidamente começaram a compartilhar o vídeo, destacando o orgulho de ver mais um atacante do país sendo elogiado por um dos maiores treinadores da história. Internautas estrangeiros também entraram na conversa, muitos deles admitindo que não conheciam tão bem Igor Jesus antes desse jogo, mas que passaram a prestar atenção depois da atuação contra o City. Jornalistas ingleses destacaram os números do brasileiro na partida, a quantidade de duelos ganhos, a participação ofensiva e a inteligência tática. Tudo isso reforçou a ideia de que não foi apenas um bom jogo isolado, mas uma apresentação que deixa marcas. O caminho de Igor Jesus até esse momento não foi simples. Como muitos jogadores brasileiros, ele precisou sair cedo do país, se adaptar a uma nova cultura, a um futebol mais físico e a um ritmo completamente diferente. A Premier League não perdoa quem não se entrega, quem não corre ou quem se esconde. E Igor Jesus mostrou exatamente o contrário. Ele se impôs, mostrou personalidade e deixou claro que não está na Inglaterra apenas para completar elenco. Jogos como esse servem para isso, para mostrar quem realmente está pronto para competir no mais alto nível. O Nottingham Forest, por sua vez, ganhou muito mais do que apenas um gol ou uma boa atuação individual. Ganhou respeito. Encarar o Manchester City de igual para igual, mesmo saindo derrotado, muda a percepção que os outros times passam a ter. E isso passa diretamente por jogadores como Igor Jesus, que dão a cara, chamam a responsabilidade e elevam o nível coletivo. Guardiola percebeu isso e por isso fez questão de elogiar não apenas o jogador, mas o modelo de jogo do Forest, algo que não acontece por acaso. Dentro de campo, dava para ver que os defensores do City estavam incomodados. E mesmo assim, Igor Jesus conseguia ganhar espaço. Ele não é aquele atacante que vive apenas de gols, mas sim aquele que constrói o jogo, que ajuda o time a subir as linhas e que cria dificuldades reais para qualquer defesa. Esse tipo de jogador costuma ser muito valorizado por técnicos como Guardiola, que enxergam além da estatística simples. A atuação contra o City pode representar um ponto de virada na temporada de Igor Jesus. Jogos grandes geram visibilidade, abrem portas e mudam patamares. E você, torcedor, o que achou da atuação do brasileiro? Deixe sua opinião aí nos comentários e valeu e que Deus te abençoe.